Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à jornada, o código secreto da prosperidade oculta. Se você está aqui é porque talvez sinta um vazio profundo, uma necessidade de resposta, uma busca. Então não é por acaso. Esse vazio não é falta de dinheiro, é a dor da alma. E é por isso que o primeiro encontro dessa jornada, ele vai falar sobre essa jornada de cura interior, onde o vazio representa a nossa verdadeira escassez, o vazio e o não merecimento. Esse vazio cria uma crença silenciosa de que você não merece ser amado, amada, não merece ter, ser, não merece prosperar. E esse senso de não merecimento foi uma crença construída principalmente na infância. E é por isso que, antes de tudo, eu quero trazer uma história para você entender como é importante a gente olhar para dentro, resgatar a nossa criança ferida, para então entender que toda prosperidade vem de dentro, toda prosperidade vem do alto valor, vem de um resgate profundo. O palácio e o porão. Era uma vez um rei poderoso, respeitado, admirado, inabalável por fora. Mas dentro do seu palácio existia um segredo escondido. No porão escuro, trancado atrás de uma porta de ferro, vivia um menino de 7 anos de idade, sozinho, esquecido, chorando em silêncio. E quanto mais o rei buscava sucesso fora, aplausos, conquistas, mais alto aquele choro ecoava dentro dele. Um dia o rei adoeceu. Nenhuma vitória, riqueza ou poder conseguia curá-lo. Até que uma sábia disse: você não está doente, você está desconectado. Tremendo, o rei desceu ao porão, abriu a porta finalmente e encarou o menino. Você me abandonou, falou o menino. E pela primeira vez o rei deixou a coroa cair, se ajoelhou e disse: eu não vim te esconder, eu vim te levar comigo. E o menino olhou e viu amor pela primeira vez, onde antes havia julgamento. Ele correu e abraçou o rei. E naquele instante, tudo mudou. O palácio deixou de rachar. O vazio desapareceu. Porque o rei finalmente entendeu que a verdadeira força não está em esconder a dor, mas está em acolher quem fomos para nos tornarmos inteiros por dentro, para nos tornarmos quem somos. Você não precisa ser perfeito para prosperar. Você só precisa ser você, inteiramente você, se acolher. Principalmente acolher essa criança ferida que existe aí dentro. Porque quando uma criança não recebe amor, quando uma criança não se sente valorizada, amparada, do jeito que ela sentia que precisava, o amor que ela desejava, ela sente no fundo do ser que ela não é digna de ser amada,
E ela cresce acreditando que não tem valor, que não merece. Ela cresce sentindo uma escassez profunda de alma, de identidade, de valor próprio. E é por isso que a gente precisa entender que essa criança precisa ser acolhida. Mas eu trouxe uma teoria para você entender por que que a criança é tão sensível, por que que a criança ela sente tão profundamente quando sente. Há uma teoria, a teoria dos 5 tipos de ondas cerebrais. Porque o nosso cérebro, o resultado do produto cognitivo do nosso cérebro, gera ondas elétricas. E a primeira onda é a onda gama, é uma onda de alto desempenho. O alto desempenho mental, quando nós estamos em uma integração total, o nosso cérebro está atuando em ondas gama. Quando nós estamos no estado de vigília, de raciocínio lógico, agora você prestando atenção, talvez anotando algo, o teu cérebro está em estado de alerta. Então, são as ondas beta. Quando você para, relaxa, talvez escute uma música, num relaxamento um pouquinho mais acordado, o teu cérebro está nas ondas alfa. E quando você ainda está naquele sono leve, faz uma meditação, uma hipnose mais profunda, o teu cérebro entra no estado das ondas teta. E quando você dorme e entra no sono profundo, o seu cérebro então atinge as ondas delta. E o que que isso tem a ver, Elsa, com a criança, com a sensibilidade da minha criança? Porque a criança, dos 0 aos 2 anos, ela está no predomínio das ondas delta. Ela tá, é como se ela estivesse num transe profundo, sem consciência, apenas agindo pela sobrevivência, focada no modo subconsciente, focada no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Dos 2 aos 6, 7 anos, ela está no predomínio das ondas teta. E é aí que a gente chama que é a fase esponja, é uma fase de extrema criatividade, mas é também uma fase muito sensível, onde ela colhe tudo como verdade, ela acredita, tudo é muito mais intenso. Então, nesse período da vida, toda a experiência, toda a sensação de abandono, toda a sensação de não merecimento, toda a comparação, é muito mais intenso, a criança assimila aquilo como uma verdade. Toda a experiência, todo o conflito que ela vê, briga, toda a tensão, o impacto é muito maior para essa criança. Dos 7 aos 12, predomínio das ondas alfa, quando então ela já consegue desenvolver pensamento analítico, a imaginação já é um pouco mais profunda, ela já está ali, já tem maior possibilidade de aprendizado, de habilidades técnicas também. E depois dos 12, o predomínio das ondas beta, quando ela atinge o estado de vigília típico do adulto, então ela já tem mais pensamento crítico, analítico, tem mais capacidade de julgar informações como verdadeira, fazer julgamento. Então, Elsa, quer dizer que nesse período nós atingimos a nossa maturidade cognitiva, lá pelos 12 anos. O que que você acha? Bom, teorias da neurociência confirmam que não. A nossa maturidade, nós alcançamos aproximadamente aos 25 anos, quando acontece o processo de finalização da mielinização, que é um processo, a mielina é uma camada que reveste os neurônios e ela ajuda na transmissão de informações entre os neurônios, né? São as células nervosas, são células que transmitem informações. Então, a mielina é bastante importante nesse processo. E a finalização desse processo acontece mais ou menos aos 25 anos. Então, os 25 anos é chamado de fim da adolescência biológica, quando nós temos
uma maior maturidade das nossas funções cognitivas, então a gente já tem aquele senso mais de avaliar as causas e consequências, nós já temos mais maturidade emocional. Mas então, Elza, quer dizer que aos 25 anos a gente alcança a nossa total maturidade emocional, e aí o nosso cérebro está formado e todos os nossos padrões, as nossas vias neurais, enfim, né? O cérebro formado com todos os padrões, vias neurais, com todo o conhecimento ali formatado. O que que você acha? Nós não mudamos mais. O que está aprendido, não mudamos de comportamento, não temos mais capacidade de mudar algo, até a nossa forma de pensar e ver o mundo. O que que você acha? Bom, existe um outro conceito também da neurociência, talvez você já tenha ouvido falar, que é a neuroplasticidade cerebral. É a capacidade do cérebro de mudar, aprender e se transformar ao longo da vida. Esse conceito da neurociência, essa descoberta, mudou muita coisa, gente, porque antes, de fato, tinha-se o conceito de que o cérebro, até células, né, os neurônios, eles morriam e não se regeneravam. Hoje já há conhecimento de que algumas células sim se regeneram. E também há o conhecimento de que o cérebro cria novas vias neurais, ele pode criar novos caminhos, e isso é fantástico. Claro que a criança, como o cérebro ainda está em processo de desenvolvimento, essa capacidade de neuroplasticidade é muito maior, né? A criança chega a formar até 1 milhão de conexões por segundo. Depois, na juventude, ali até a fase adulta, a estrutura começa a amadurecer, mas continua altamente adaptável. Depois, na fase adulta, nós já temos alguns processos mais configurados, mas claro que podemos mudar. Nós mudamos até morrer. Enquanto estivermos vivos, e eu vou compartilhar aqui com vocês uma história muito particular minha, muito íntima. Meu pai, o ano passado, ele perdeu a visão. Ele perdeu um olho e o outro que permaneceu, ele tem apenas 10% de visão. Ele perdeu o seu melhor olho, ele desenvolveu uma infecção e ele tem 89 anos. Agora imagine uma pessoa com 89 anos, de repente se acordar depois de uma cirurgia e se ver numa escuridão completa. Nós acreditávamos que ele ia desenvolver uma dependência total, não ia saber caminhar, não ia saber se locomover. E veja só, eu falo para as pessoas que perguntam, como é que está o teu pai? Eu falo, gente, o cérebro humano é fantástico. Certamente o cérebro dele fez o quê? Ele compensou, porque ele não tem mais a capacidade de visão, de ver as coisas como são, mas certamente o cérebro encontrou vias para compensar essa lacuna. Então ele se locomove, claro que dentro de casa melhor, porque existe a memória ali do espaço dele. Ele se locomove, ele faz as coisas dele sozinho dentro de casa. Nos outros lugares a gente prefere, ele tem que tatear mais, né? A insegurança é até maior. Mas ele consegue se locomover, e olha que ele também tem ali uma capacidade auditiva bastante limitada. Mas ainda assim, o cérebro dele ampliou as suas conexões para suprir essa lacuna. Nosso cérebro faz isso. O nosso cérebro é fantástico. Então é isso que eu quero que você perceba. O que você viveu na infância molda a sua prosperidade, sim, mas não define quem você é. Quando você olha para dentro, quando você entende de onde vem esse vazio, essa escassez, essa falta, você pode mudar. Olhar para a infância, entender a escassez, entender todo o nosso processo, entender o vazio,
É para entender que eu não posso voltar lá no passado e mudar o que aconteceu, mas eu posso transformar o que eu sinto com relação ao que aconteceu. Então, a sua infância, as suas experiências, a escassez da sua infância, se você passou insegurança econômica, se você viu brigas por dinheiro, construiu formas de ver o mundo e até a sua relação com o dinheiro, definindo o seu comportamento hoje e até delimitando a sua prosperidade, sim, mas você pode mudar isso. E por isso, primeiro precisa entender como tudo isso foi definido. Qual foi essa origem invisível dos meus bloqueios financeiros? Primeiro, existem as crenças limitantes associadas a uma lealdade invisível. Toda vez que você ouviu que dinheiro é sujo, que gente como a gente não prospera, que dinheiro traz infelicidade, elas foram criando percepções em você que determinaram comportamentos de autossabotagem. Autossabotagem são comportamentos que nós reproduzimos para afirmar as nossas crenças. Se eu acredito que eu não consigo, eu delimito as minhas capacidades. Eu falo assim, nem vou tentar, não adianta, nada dá certo para mim, eu não consigo mesmo. Para mim é tudo mais difícil. Então eu vou construindo e vou reproduzindo diante das minhas próprias crenças. Uma lealdade familiar também, que é aquele sentimento de culpa, de uma culpa associada àquele pensamento que eu não posso ter mais do que os meus pais. Mas Elza, é possível? Isso é possível. Gera uma culpa de que como é que eu vou ter mais do que eles? E a crença de não merecimento, principalmente se você passou por experiências onde a falta de dinheiro ou alguma experiência de medo foi associada ao dinheiro. Por exemplo, se você viu seus pais brigando, e daqui a pouco a gente vai falar também do impacto disso nas suas histórias, associou dinheiro ou falta de dinheiro ao medo, ao conflito. Então você vai conectar dinheiro a medo, a insegurança, e o teu corpo aprende essa insegurança. A tua mente aprende essa insegurança. E daí, como é que você vai se sentir? Como é que você vai conseguir se relacionar financeiramente bem com o dinheiro, guardar dinheiro, é, com segurança, se há uma associação intrínseca de dinheiro e medo e insegurança? Há também a mentalidade, a própria mentalidade de escassez, efeitos da pobreza. Se você passou por recursos limitados, é claro que isso vai criar uma mentalidade de falta. Então, pode gerar um comportamento imediatista, de que, então eu vou garantir agora. Eu vou garantir agora, eu não vou conseguir guardar, eu não vou ter essa mentalidade de uma prosperidade que guarda, que sabe lidar com o dinheiro. Ou o contrário, o pandurismo, que é o medo de gastar. E também a dificuldade de tomar decisões, principalmente financeiras. O impacto das histórias, das brigas, dos conflitos, também pode gerar relação com dívidas. Você vai perpetuando aquele conflito para um comportamento de endividamento. Pode também reproduzir isso nas suas próprias relações e pode levar a um comportamento compulsivo. Tudo isso em decorrência das experiências de escassez vividas durante a infância. Mas a verdade é desafiadora. Ninguém pode mudar isso a não ser você. Você tem o poder de mudar a sua realidade. Você pode mudar isso, acolhendo essa criança e ajudando essa criança a entender que
Qualquer sentimento de vazio que ela tenha sentido, qualquer falta, qualquer escassez, pode ser preenchida por você, pelo senso de amor próprio, pelo alto valor. Mas, Elsa, como é que eu vou fazer isso? Se eu tenho dentro de mim uma dor tão grande, um vazio tão grande. Muita gente fala para mim, como é que eu vou ajudar a minha criança se eu estou ferido? Primeiro passo para você ajudar essa criança é se ajudar. E aí precisa se compreender. A compreensão é o primeiro passo para a cura. Você não cura aquilo que rejeita, você cura aquilo que consegue olhar com consciência e sem julgamento. Então, primeiro é compreender os seus pais. Sim, muitas vezes eles também estavam feridos, carregando as suas próprias dores, as suas próprias histórias não resolvidas, o seu próprio vazio. O amor que eles ofereceram ou não foi o limite da capacidade emocional que eles possuíam naquele momento. E eu sei, reconhecer isso não vai invalidar a sua dor, mas vai ampliar a sua capacidade de compreensão sobre esse ciclo de escassez, porque compreender é o primeiro passo para você não repetir. Então, por isso, eu te convido a fazer uma técnica agora. Vou pedir para você pausar, primeiro só o que que você vai fazer. Você vai pausar, pegar uma caneta, um lápis e uma folha de papel sulfite, tudo bem? E volta aqui. Pronto? Eu quero que você divida essa folha ao meio e escreva mãe, pai, né? Aí você vai pensar na figura paterna, materna, de quem te criou, de quem exerceu esse papel para você neste momento, tá? E aí você vai colocar ali 5 qualidades, comportamentos positivos da sua mãe, 5 comportamentos positivos do seu pai e 5 comportamentos negativos da sua mãe, 5 negativos do seu pai com relação ao dinheiro, tá? Que nós estamos falando aqui de criança de prosperidade. Com toda sinceridade, sem julgamento, coloque. Pronto? Pode travar aqui e colocar. Agora, com toda sinceridade e acolhimento, olhe bem para esses comportamentos e perceba aqueles que você está reproduzindo. Circule aqueles que você reproduz. É, compreender. Porque eu posso transformar aquilo que eu reconheço, aquilo que eu vejo. Agora, vire a página e eu quero que você escreva. Agora é para essa criança. Eu te convido a olhar para dentro do mundo dessa criança. Escreva essa pergunta: do que a sua criança mais precisava e ela não recebeu? Com toda sinceridade, com todo acolhimento, deixa ela falar. Talvez venham lágrimas, talvez dores, talvez você não consiga fazer tudo isso agora e tudo bem. Como essa criança gostaria de ser amada e protegida? Como ela gostaria de ter sido vista? Responda essas perguntas. Elas são um mapa para você, no seu tempo. E depois você vai olhar para o adulto de hoje, compreender os seus pais, esse espelho, como você vem reproduzindo, acolheu a sua criança, se permitiu escutá-la, e agora olhe para esse adulto. Por isso eu te convido também a parar aqui e buscar um espelho. Se não tiver um espelho, pode ser o próprio celular. E olhe nos seus olhos. Olhe nos olhos dessa pessoa que você se tornou.
Talvez no reflexo desses olhos você consiga ver essa dor na alma, essa tristeza. Sem julgamento, apenas acolha. E enquanto olha nesses olhos, pergunte de onde vem essa dor. Que dor é essa? E se permita sentir onde dói. Onde está doendo? É na cabeça? É uma voz? É um aperto? Talvez um peso no peito? Talvez nas costas, nos ombros? Onde dói? Apenas acolha esse adulto hoje que trouxe toda essa carga emocional e esse vazio. Apenas olhe para ele e acolha. E com esse acolhimento, você pode começar o caminho da cura, compreendendo, acolhendo, para se libertar. Porque só assim você pode se reconstruir por dentro, se preencher para se tornar um adulto amoroso, capaz de acolher essa criança. Porque sim, existe uma parte dentro de você que pode se tornar fonte de amor, do amor que essa criança buscou fora, do reconhecimento. Ela pode encontrar em você. E esse adulto pode olhar para ela, colocar ela no colo e dizer: eu estou aqui agora. E quando isso acontece, algo profundo muda na sua vida. As rachaduras, a dor, o vazio começa a se preencher, porque vem de dentro. Faça essa experiência. No meu canal tem uma hipnose para acolher a sua criança. Faça essa experiência, acolha essa criança. Porque é no resgate dessa criança que você vai de fato se preencher por dentro. Curar é resgatar, é mostrar para essa criança que agora ela não está sozinha, que ela tem você. E quando ela se sente segura, a sua realidade começa a mudar. A sua realidade começa a mudar. E é profundo quando isso acontece. Assim como o vazio é profundo, o preenchimento também. Mas, Elsa, ainda assim eu sinto algo. Ainda assim eu sinto algo como se não fosse meu. E o próximo passo é: e quando a dor não é sua? Quando a dor não vem da sua história, quando não vem de você? Aí a consciência, a consciência transgeracional, também preciso entender aquilo que eu recebi. Por isso, amanhã, no nosso segundo encontro, eu vou falar sobre cura das heranças emocionais. Muito importante isso. E eu te convido a participar do nosso encontro de amanhã. Mas é claro que antes eu peço para você se inscrever no meu canal se ainda não for inscrito, comentar aqui como é que foi para você, como foi essa experiência, o que que você achou dessas técnicas. Comente, compartilhe, o seu comentário também é fundamental. E é claro que eu te espero aqui amanhã para o segundo passo dessa jornada, o código secreto da prosperidade oculta, porque é muito mais profundo do que você imaginava, não é? Até amanhã.